Evangelho de Mateus, capítulo 18, do verso 21 ao 35. Eu quero convidar todos a acompanharem a leitura e leiam. Acompanhem essa leitura, leiam com o coração em mente, com alegria, pedindo para que o Senhor o fortaleça, pedindo para que o Senhor dê força, para que você possa dizer à amoreira: lança-te ao mar e ela te obedecerá. Para que o Senhor lhe dê ousadia e coragem para viver as verdades desse evangelho em o nome de Jesus. Diz assim o texto sagrado: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse a dívida. E assim termina Jesus ensinando essa lição. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a leitura do texto sagrado e que Ele ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos essas verdades nessa noite. Falamos no início do nosso culto que celebrar a Santa Ceia é celebrar o perdão que nós recebemos. Celebrar a Santa Ceia é reconhecer que nós éramos merecedores da ira divina e fomos poupados dessa ira. Por isso celebramos a ceia. Ao fazer em memória de mim, devemos trazer à memória justamente essas verdades implícitas, contidas nas benditas palavras do Salvador, quando ele disse: tomai e comei, tomai e bebei, este é o meu corpo que foi dado por vós, este é o meu sangue que foi derramado por vós, e façam isto em memória de mim. E o fazer isto em memória dele é trazer à nossa mente, o nosso coração, que uma dívida foi paga, uma dívida impagável, ela foi quitada. E aí diz o texto, e aí somos convidados a exaltar a Deus, nós que não tínhamos condições, e essa dívida foi quitada. E nessa noite eu queria falar um pouco sobre perdão. O que me motivou a conversar, a refletir com vocês à luz desse texto, tem sido os nossos encontros com a juventude da igreja, tem sido os encontros que eu tenho tido com as mulheres da igreja. Já faço a propaganda para que você participe, toda segunda, às 21 horas, os nossos jovens estão reunidos na nossa sala do Zoom, onde
temos refletido vários temas e tem sido um tempo abençoado. Toda sexta-feira, às 20 horas, temos nos reunidos na nossa sala do Zoom, também com as mulheres da nossa igreja, e às 22 horas com os homens da nossa igreja, para que a gente possa refletir sobre essas verdades e trazer essas verdades ao nosso coração. E nessa noite eu quero compartilhar, então, da maneira bem prática sobre o perdão. E quando a gente pensa em perdão, a gente vai perceber que o perdão é necessário por algumas coisas. Algumas considerações são importantes fazer a mim e a você nessa noite. Primeiro, que o perdão é o melhor remédio, tanto para o coração ofendido, quanto para o coração ofensor. Guarde isso no seu coração. O perdão é o melhor remédio, tanto para o ofendido, quanto para aquele que é ofensor. O ofensor. Uma outra verdade, uma outra consideração que eu quero deixar aos irmãos aqui é que as relações humanas são difíceis. Nós certamente estamos constantemente em flagrante delito, somos flagrante ofensores uns dos outros. Constantemente estamos ofendendo alguém, seja por palavras, sejam com ações, sejam pelas nossas omissões. Estamos ferindo, estamos magoando, estamos provocando alguém e causando mágoa no coração das pessoas. E as pessoas estão fazendo da mesma maneira isso em nós. Então, o tempo todo nós estamos transgredindo flagrantemente a lei do Senhor, sendo um grande ofensor a Deus. O tempo todo somos merecedores de perdão e somos convidados a ofertar perdão, constantemente, diariamente, a fazer isso. O texto, a gente precisa entender também que o perdão, ele não é uma opção para a vida cristã. E é a partir dessa ideia que eu quero desenvolver algumas considerações com vocês hoje, à luz do texto de Mateus 18. O perdão não é uma opção para a vida cristã. O perdão não é para quem quer. O exercício do perdão não é para aqueles que querem exercer como uma manifestação da vontade. O perdão não é uma faculdade humana que nós lançamos mão dele quando achamos que convém, ou abrimos mão dele quando achamos que não convém. O perdão é um mandamento do Senhor para nós. Ele é um mandamento, não é um pedido. Olha, Gabriel, se você um dia sentir no seu coração o desejo de perdoar, perdoe o Caleb quando ele lhe ofender. Não é uma opção, não é uma sugestão que Deus está dando na revelação aos seus discípulos, não só no texto de Mateus, mas em tantos outros textos que nós poderíamos ler nessa noite. Mas o perdão é um mandamento. C.S. Lewis certa vez falou, eu citei isso para os meninos, ele falou que é mais fácil falar de perdão quando a gente não tem a quem perdoar. Eu não tenho a quem perdoar, aí fica fácil falar de perdão. E aí eu não contei para os meninos, contei só depois, porque a grande maioria já sabia, mas eu quero relembrar esse fato para que a gente entenda o que é falar de perdão. Né? E C.S. Lewis, ele dizia isso: é fácil falar de perdão quando você não tem ninguém para perdoar, porque falar de perdão não é um tema fácil, né? E aí eu lembro que na ocasião os ministros ficaram perguntando: pastor, mas se a gente perdoar, a gente continua convivendo com as pessoas? Foi uma das perguntas que foram feitas. A gente perdoa, mas a pessoa é má. E se for casado, a gente perdoa e como é que faz se o julgo é desigual? Caminha junto, não caminha junto? E foram algumas perguntas. Então, deixe-me entrar no texto e depois a gente, com a graça de Deus, tentará, de alguma maneira, responder alguns desses questionamentos que o próprio texto já explica para nós. O texto que nós acabamos de ler faz parte dos discursos de Jesus que nós já estamos estudando aqui na igreja. Vamos voltar no próximo domingo no capítulo 10, que é o segundo discurso. O capítulo 18 é o quarto discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. É o quarto discurso. E perceba que vai vir, depois os irmãos vão perceber esse crescimento didático, progressivo, da revelação, ensinando como é ser um cidadão do reino. E aqui nessa perícope que agora nós acabamos de ler, ele introduz justamente fazendo essa grande pergunta:
E é Pedro que chega para Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar as pessoas? Já era um problema à época de Jesus. Já era um questionamento que os discípulos já faziam na época de Jesus, que não é diferente dos dias de hoje, que não é diferente das perguntas que os irmãos fazem. Mas e se a pessoa, eu perdoo, mas eu tenho que conviver com ela? É a mesma pergunta que Jesus está dizendo aqui, é o que Pedro está perguntando: até quantas vezes eu devo perdoar esse irmão? E aí Jesus diz: olha, aí Pedro ainda dá uma ideia, até 7 vezes 7, está de bom tamanho, que aí na 8ª vez que ele pecar, acho que a gente não precisa mais perdoar. O que é que o senhor acha, Jesus? Aí Jesus olha para ele: eu não digo até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. E essa matemática do reino é uma matemática para a eternidade, para o infinito, porque se eu perdoei, eu zerei a contagem. Se o presbítero Zé Humberto me ofendeu e eu perdoei, ele zerou de novo. Então ele tem 70 vezes 7 para me ofender de novo, para que quando ele na primeira vez pedir perdão, eu o perdoo, e aí ele tem de novo 70 vezes 7 para me perdoar novamente, para que eu possa exercer o perdão novamente para ele. Por isso que isso é um tema sério. Perdão é um mandamento de Deus. E aí Pedro faz essa pergunta e espera uma resposta do Salvador. E o Salvador dá essa resposta categórica para ele. Você deve, eu e você, Pedros dos séculos 21, devemos perdoar até 70 vezes 7. Não tem a matemática ali que disserta. Né? No direito vai dizer, é um direito líquido e certo. Não tem o que discutir aqui, Caleb. Direito líquido e certo. 70 vezes 7 é o direito que eu tenho de perdoar meu irmão, como mandamento, e eu devo exercer isso. E aí Jesus vai explicar essa dinâmica, que talvez não faça tanto sentido, ou não fez tanto sentido no coração de Pedro, que talvez não faça tanto sentido ao seu coração. Tá, pastor, é bem assim mesmo, 70 vezes 7, tá bom. Então vamos ver se a gente dá conta de fazer isso, né? Porque para algumas pessoas, né, tanto nos grupos dos jovens ou das senhoras da igreja, alguns falaram: não, para mim é fácil perdoar, eu tenho dificuldade de pedir perdão. Outros entendem: não, eu tenho facilidade em pedir perdão, eu tenho mais dificuldades em perdoar. Talvez você seja esse aqui nessa noite. E aí eu dei uma ilustração prática de uma realidade que nos aconteceu na nossa sociedade recentemente. Nós vamos medir o nível do quanto é fácil perdoar, da maneira como nós trataríamos se o finado Lázaro entrasse nessa igreja hoje. Quais são os meus sentimentos que eu iria nutrir em relação a ele se ele resolvesse entrar nessa igreja hoje? Qual seria a nossa postura? Qual o nosso entendimento de perdão se fosse ele? Como nós deveríamos tratar? E aí Jesus vai explicar como nós deveríamos tratar o Lázaro se ele entrasse na igreja. E aí ele começa a contar uma parábola, no verso número 23, dizendo: por isso, é uma explicação, Jesus está ensinando o verso 22, do verso 23 ao 35, é uma explicação do verso 22. Por isso o reino dos céus, Ricardo, é semelhante a um rei que resolveu prestar conta com os seus servos. E ele chama um dos seus servos, e esse servo devia 10.000 denários. Então, a primeira coisa que o texto aponta é que a dívida desse servo era uma dívida impagável. 10.000 denários, à época de Jesus, e Jesus usa essa parábola porque fazia muito sentido no coração dos discípulos. Muito sentido. Então, imagine uma dívida que você não dá conta de pagar. A gente às vezes deve 1.000, 2.000, 3.000, alguns 10.000, e a gente fica arrancando os cabelos porque não acha essa dívida impagável para nós. Esse cidadão aqui estava com a dívida que era a arrecadação do imposto de toda a Judéia da sua época durante um ano. Então imagine a arrecadação de Brasília durante um ano, e essa ia ser sua dívida, Adriana. Aí você olha para as suas condições, a sua profissão, o seu trabalho, e quando é que você ia pagar essa conta? Impagável. Uma conta impagável. E aí
o senhor desse reino veio prestar conta e Jesus está dizendo aos discípulos, imagina um rei que veio prestar conta com o seu reino, e aí um dos seus servos está devendo 10.000 denários. Ou seja, toda a arrecadação da Judéia durante um ano. 10.000 talentos, 10.000 talentos é a dívida daquele servo. Como ele vai pagar? Então a primeira lição que a gente precisa entender do perdão que Jesus está ensinando aos seus discípulos e ensinando a mim e a você, é que os cidadãos do reino, eles detêm uma dívida impagável. A nossa dívida para com Deus é impagável. Guarde isso no seu coração. Não é a dívida do ofensor lá fora, não. É a nossa dívida para com o Senhor do reino, é uma dívida impagável. E aí o Senhor desse reino, diz o texto, que o Senhor desse reino perdoou a dívida. O texto diz que ele perdoou a dívida daquele seu servo. E ele perdoou não porque ele merecia, não porque ele esperava receber de volta. O servo até se propõe, eu vou te pagar, mas tem misericórdia, poupa a minha vida que eu vou te pagar. Talvez eu esteja devendo ao Júnior e digo, Júnior, segura a onda aí que uma hora eu te pago. Mas não foi isso que o Senhor do reino fez. Diz que o Senhor do reino fez para ele foi, eu perdoo a sua dívida. E a ideia de perdão é, eu assumo a sua dívida e pago no seu lugar. É mais ou menos assim, neném. Você me deve um celular, dessa marca aqui, esse celular, não pode ser outro não, senão você vai dizer, eu tenho um celular, pastor. Você me deve esse celular e eu pergunto, você tem esse celular para me pagar? Você tem, Adiralberto, esse celular para me pagar? Você não tem esse celular para me pagar. Tem? Então, como você não tem como me pagar esse celular porque você não tem esse celular, eu vou condenar você à morte. Mas o que foi que o Senhor do reino fez? O Senhor do reino fez, pegou esse celular que o neném me devia e resolveu dar ao neném, ao Adiralberto, o celular. E o Adiralberto ganhou o celular. A pergunta é, Adiralberto, você me deve um celular? Deve ou não deve? Você tem um celular para me pagar agora? Aí a Bíblia é clara. Foi isso que Jesus fez na cruz por mim e você. Nós devíamos uma vida a Ele. Uma dívida que nós não tínhamos como pagar. Mas na cruz do Calvário, Ele deu aquela vida para que eu pudesse ter uma vida hoje que pudesse ofertar a Ele. Amém, queridos? Foi o que Jesus fez. Foi um perdão que foi dado de graça. Um perdão que foi dado de uma maneira gratuita a nós. Em outras palavras, C.S. Lewis, falando nesse mesmo tema, falei para os meninos no nosso penúltimo encontro, que ser cristão é perdoar o imperdoável do ofensor, porque um dia Deus perdoou o imperdoável em nós. Isso é ser cristão. É perdoar o imperdoável do outro, porque um dia eu recebi o perdão daquilo que era imperdoável em mim. Adriana, isso é que é perdão. Ser cristão é viver essa verdade. Faz sentido para vocês? E o Senhor desse reino Jesus explica através dessa parábola aos seus discípulos, dizendo, olha, os cidadãos do reino têm uma dívida impagável, mas o Senhor do reino perdoou gratuitamente a dívida de vocês. Perdoou o imperdoável na vida de vocês. Ele perdoou por um único motivo. Ele verteu o seu sangue naquela cruz, para que nós pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça. O texto vai nos ensinar que a finalidade do perdão era para que nós, recebendo o perdão, pudéssemos ofertar perdão. Porque o texto diz que aquele servo que recebeu perdão foi liberado. E ao voltar para o mundo, para o seu dia a dia, para a semana que se inicia, ele encontrou os seus devedores, os seus ofensores. E ao encontrar os seus ofensores, ele chega e diz, paga-me a dívida que você me deve. E aí o conservo diz, eu não tenho como lhe pagar. Ele então manda ele para a prisão.
os seus amigos se entristecem, vê aquela postura daquele cidadão, daquele reino, e reporta ao rei, ao que o rei imediatamente o chama e diz: você não deveria perdoar a dívida do seu conservo, porque eu perdoei a sua dívida? Essa é a pergunta que Deus faz ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Você não deveria ofertar o seu perdão na mesma medida que você recebeu um perdão imperdoável de Deus na sua vida? Não deveria fazer isso. E aí o texto vai nos ensinar que, nessa caminhada do próprio texto, quando o texto diz assim, verso 28, o servo vai, encontra o seu conservo, paga-me o que me deves. 29, o conservo: ser paciente, eu te pagarei. No 30, ele, entretanto, lança aquele na prisão. No 31, os companheiros se entristecem, e aí o Senhor então lhe chama e lhe diz o verso 32, perdoei aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Nesse texto, Jesus estava respondendo a Pedro: quando você perdoa, Pedro, você perdoa porque recebeu perdão de Deus. Amém, querido? É por isso que nós perdoamos. E aí, o texto vai, nos versos finais do texto, para a gente tirar algumas lições, ele diz assim, que quando nós não perdoamos, como aquele servo daquele reino não perdoou, nós despertamos a ira do nosso Senhor. Quando nós optamos por guardar a ira, a mágoa e privar e manter o ofensor como devedor a nós, nós despertamos a ira do nosso Senhor. Quando nós nos privamos de liberar perdão, nós nos privamos de desfrutar da presença do Rei. Por isso, o perdão é a base e o fundamento da adoração da igreja, como lemos em Mateus 5. Só adora quem perdoa. E quem pede perdão, quem não pede perdão e não perdoa, não pode adorar. Deus só ouve a oração daqueles que perdoam, porque quem não perdoa, Deus não atende a nossa oração. Aqueles que não pedem perdão e não perdoa, Deus não atende a nossa oração. Esse tema perdão é difícil de ser tratado, porque nesse tema reside a qualidade da relação que nós temos com Deus. Perdoar tem a ver com a nossa saúde espiritual, com a cura da alma, do coração. Por isso que falamos no início, um perdão é uma questão de vida ou de morte, tanto para o ofensor quanto para o ofendido. Porque quem não pede e quem não libera perdão, adoecem espiritualmente. Pessoas que ofendem e não pedem perdão, eles vão adoecer. Pessoas que são ofendidas e não liberam perdão, são pessoas que vão adoecer espiritualmente. Por isso que Tiago vai dizer: confesse os seus pecados uns aos outros, perdoai os pecados uns dos outros, para que vocês sejam curados. Quando não há perdão, não há cura na nossa vida. Podemos até ter uma vida fisicamente saudáveis, mas seremos enfermos espiritualmente durante toda essa existência. Seremos enfermos. O perdão, a base, o perdão é a base, o fundamento da adoração, é a base, o fundamento da nossa oração, é a base e o fundamento da nossa saúde espiritual, é a base do próprio perdão. Quando nós oramos o Pai Nosso, Spurgeon disse certa vez, eu achei fantástico a frase de Spurgeon, ele diz o seguinte: para o cristão, quando eu anotei aqui para ler para os irmãos, a menos que você perdoe, é assim que ele diz, a menos que você perdoe o seu próximo, você estará lendo a sua própria sentença de morte, assim como Mateus 18 nos aponta, ao orar o Pai Nosso. Porque lá na nossa oração do Pai Nosso, nós falamos para Deus: perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado
aqueles que nos têm ofendido. Quando nós não exercemos o perdão, quando oramos o Pai Nosso, estamos trazendo e despertando a ira de Deus sobre nós. Faz sentido isso para vocês? Isso muda a maneira como nós nos relacionamos. E Jesus está ensinando justamente aqui nessa noite. Tertuliano, um dos pais da igreja, disse certa vez: você quer ser uma pessoa feliz? Então, feliz por alguns instantes, por alguns momentos. Aí ele diz: então vingue-se. Vá lá e faça a sua justiça e vingue-se. Mas você quer ser feliz sempre? Então perdoe. Então perdoe. Nessa noite, queridos, a minha oração é o que o Senhor faça com que nós compreendamos o fundamento, a base do perdão. Nós tínhamos uma dívida impagável e essa dívida foi perdoada gratuitamente em Cristo Jesus, sem que nós merecêssemos. Esse perdão que foi oferecido a nós é para que nós pudéssemos perdoar os outros, até porque os cidadãos do reino dos céus, os cidadãos que pertencem aos céus, são pessoas que receberam perdão de Deus, porque foram pessoas que perdoaram. É o que Lucas 17:3, que lemos nessa noite, ensina. Perdoe para que vocês sejam perdoados. O perdão é a condição para receber perdão. É o que o texto nos ensina. Nós aprendemos que não perdoar é despertar a ira do nosso Senhor sobre nós. Não perdoar é nos privar da comunhão com o nosso Senhor. É nos privar de viver na presença do Senhor. É nos privar de agradar o Senhor com a nossa adoração, com a nossa oração, com a nossa vida espiritual. Quando nós não perdoamos, nós sofremos todas essas mazelas na nossa vida. E aí eu volto com a frase de C.S. Lewis, quando ele diz: é mais fácil falar de perdão quando você não tem que perdoar. E aí, na primeira vez que eu falei com os meninos, eu não falei dessa história, falei para o Caleb no final, mas eu acho que toda a igreja, mas alguns aqui não sabem. Em dezembro de 2018, o meu irmão foi morto pelo meu sobrinho. Toda a igreja conhece essa história, já contei algumas vezes. Foi morto pelo meu sobrinho. E para mim foi uma tragédia, foi algo que mexeu com as minhas emoções. Eu chorei naquela noite, foi difícil. E eu lembrei, no dia que a gente falou do perdão, porque foi a semana do meu aniversário e meu sobrinho mandou uma mensagem para mim, me dando os parabéns, agradecendo a Deus pela minha vida e pedindo a bênção. E a minha resposta para ele foi: Deus te abençoe, meu filho, eu te amo. É fácil de falar, é fácil falar perdão quando não se tem que perdoar. É fácil. Se fosse o outro que nunca teve que perdoar ninguém, talvez fosse mais fácil. Ainda mais numa tragédia familiar como ocorreu na minha família. Mas eu experimentei, a minha vez chegou de exercer o perdão que Jesus está ensinando aqui. E eu perdoei o meu sobrinho, não foi por causa do meu relacionamento com o meu sobrinho, foi por causa do meu relacionamento com Deus. Essa é a razão por que nós perdoamos. Nós não perdoamos porque o ofensor se arrepende. Eu perdoo porque eu quero me relacionar com o meu Deus. É por isso que nós devemos perdoar. Não é porque eu quero ter uma vida boa com o Zé Humberto. Até porque somos dois pecadores. E vamos 70 vezes 7 nos ofender. Mas eu perdoo, Zé Humberto, porque eu quero ter comunhão com Deus. E a comunhão com Deus é a base e a razão do nosso pedido de perdão. E da nossa oferta de perdão. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nessa noite. Nos dê a graça de fazer nós o mesmo. Porque um dia o eterno Deus perdoou o imperdoável na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Deus santo, Deus bendito, celebramos, ó Deus, a ceia nessa noite, ó Deus, com muito mais sentido e com muito mais convicção, porque um milagre aconteceu na minha vida, na vida dos meus irmãos, quando naquela cruz o sangue do Salvador foi vertido para pagar
de uma vez por todas, uma dívida que nos era impagável. Ó Deus, e ao recebermos, ó Deus, esse perdão, o Senhor nos habilitou a nos tornarmos filhos de Deus, nos reconciliou contigo, nos aproximou de Ti. Por isso, Deus, não permita que a cegueira da nossa alma, a dureza do nosso coração, nos afaste de tão grande obra, ó Deus, que foi feita em nosso favor. Ensina-nos, ó Deus, a perdoar um ao outro. Ensina-nos, ó Deus, a nos quedar diante do Deus da cruz, a reconhecer o que foi feito por nós. A razão e o motivo por que perdoamos é o Senhor, é a nossa comunhão contigo. Porque cremos e entendemos que se tivermos comunhão contigo, tudo na nossa vida irá bem. Quantas portas fechadas, quantos atropelos, quanta desajuste, ó Deus, na nossa vida, na vida da nossa família, porque a nossa comunhão contigo está ruída, está com barulhos estranhos. Há ruídos na nossa comunicação contigo. Perdoa-nos, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a perdoar. Ó Deus, quantos de nós, ó Deus, temos nos distanciado do Senhor porque nos falta coragem, ó Deus, como oramos nessa noite. Nos falta, ó Deus, força, ó Deus, para viver o que o Senhor quer. Ó Deus, e as portas se fecham. Ó Deus, os caminhos não se abrem. Ó Deus, e a gente fica perdido, desesperado, sucumbindo nas nossas mazelas. Ó Deus, sucumbindo numa auto-humilhação sem valor algum diante do Deus da cruz. Ó Deus, e a ansiedade, o medo, o desânimo, o desespero toma conta da nossa alma. Porque falta-nos, ó Deus, compreender o que o Rei fez por nós. Por isso, ó Pai, quebranta o meu coração, o coração da Tua igreja, e faz-nos, ó Deus, ter os nossos olhos espirituais abertos, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, ao orar pela igreja, pelaquela igreja. E ele suplica ao Senhor, dizendo: abre, Senhor, os olhos, ó Deus, ilumina os olhos do coração do Teu povo, para que eles compreendam a riqueza do Seu chamamento. E nós fomos chamados para receber perdão e para perdoar. Ó Deus, faça esse milagre na minha vida, na vida dos meus irmãos, aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.